Aqui em Romanos 8:34 está escrito: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Ele está sentado à destra, à direita de Deus, e lá ele fica conversando com o Pai. Intercedendo por nós aqui na terra. Que lindo. Porque, Marini, Jesus é Deus, mas ele também foi verdadeiramente homem no tempo que ele viveu aqui na terra. E ele sabe, conhece as nossas fraquezas, conhece o que é estar num corpo carnal tão Porque fraco, ele provou, né? Ele provou isso. Ele provou na sua própria carne. Ele conhece. Ele sabe tudo, o que é dor, o que é sofrimento. Solidão, traição, estar sozinho. desprezo. Tudo isso, o pavor, medo, porque ele provou a morte, né? Ele sabe tudo o que o homem sente. Por isso ele pode ser nosso intercessor. A Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A única diferença é que ele não pecou e nós pecamos, mas as fraquezas que nós temos na nossa carne, ele teve também na carne dele quando passou pela terra. E quando ele estava na cruz, ele intercedeu pelos seus próprios carrascos. Que coisa tremenda isso. Que amor, Que né? amor. Eles estavam matando ele, judiando dele, e ele estava intercedendo por as pessoas más, né? E engraçado, irmã Irene, engraçado assim, interessante, né? Que isso já tinha sido profetizado há mais de 700 anos atrás, antes de Jesus vir, por Isaías, o profeta messiânico, aqui em Isaías 53:12, que diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele dizia ao Pai na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sendo torturado ali. E pedindo perdão ao Pai por aquelas pessoas. Pelos carrascos. Eles estão fazendo isso comigo, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não leva isso em conta. Veja, estava intercedendo na cruz. Na hora da morte. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Que coisa linda. Que coisa linda, ele intercedendo na cruz por aqueles que estavam o matando. E continua defendendo até hoje. Aqui em João 17:9 diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todos aqueles, né, que foram até Jesus e que ainda continuam indo até Jesus, são de Jesus e são do Pai também. Ele orou quando estava aqui na terra, pelos discípulos, por aqueles que tinham aceitado como Salvador, e continua intercedendo por aqueles que aceitaram a Ele como Salvador, no mundo inteiro. Todos aqueles que reconheceram que Ele é Deus, que é Filho de Deus e que é nosso Salvador, Jesus está intercedendo por eles. Jesus falou: não rogo somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim. Então ele falou no futuro também. Ele orou no presente ali e ainda orou para aqueles que viriam a crer que somos no nome nós, dele, né? Que somos nós. Muitos séculos depois, outras pessoas iriam crer nele e já estavam orando por nós naquela época. E orar, né, irmã Irene, é falar com Deus. Tem pessoas que gostam de usar de vãs repetições, né? Como Jesus fala aqui em Mateus 6:7, ele ensina no Sermão da Montanha: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem sereis ouvidos. Nós vemos que tem pessoa que ainda traz do seu tempo, do paganismo, o mesmo costume
Precisa orar 7 vezes o Salmo 91, 7 vezes o Pai Nosso, 7 vezes isso. Por que 7? Não é para muito repetir uma coisa decorada que nós seremos ouvidos. Oração é algo que sai do fundo do nosso coração, aquilo que nós desejamos. Não é decorado. E não precisa ser repetido. É verdade. Para quê 7 vezes? É verdade. Não, uma vez basta. É verdade. Nosso Deus não está surdo. O ouvido dele não está gravado, que não possa ouvir. Eu sempre me lembro daquela passagem que Elias, o profeta de Deus, desafiou os profetas de Baal. E os profetas de Baal ficaram pulando, gritando e se cortando a manhã toda para Deus derramar fogo sobre o altar, o Deus deles, né? E não houve resposta nenhuma. E numa oração de alguns minutos, né? Elias, ele fala para Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha certeza, ele tinha fé. E ele fala, Senhor, se o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, e se eu sou teu servo, mostra agora, dá um sinal e derrama fogo sobre o altar. E caiu fogo sobre o altar. E quantas vezes ele precisou pedir? Então, uma vez só. Uma vez só? Por que tem que ficar a manhã toda repetindo a mesma coisa? Se cortando, fazendo sacrifício. Não precisa isso, não. É um pouco de superstição isso. É né? verdade. Orar tantas vezes isso, tantas vezes aquilo. É um pouco, acho que a pessoa trouxe do paganismo esses costumes. É verdade. E temos, irmã Irene, a oração pública e a oração íntima com Deus também, né? Nós temos 2 tipos de oração, né? Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5 está escrito: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos a oração pública e a íntima. Sim, tem que ter as duas, né? Temos aquela oração que fazemos na igreja, né? O pastor faz no púlpito, intercedendo por todo o povo, orando pelo povo, aquela oração intercessora. E o próprio Jesus fala, né, Mariniguinha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Quer dizer, claro que é importante aquela oração que todos oram juntos, né? Sim, é muito importante. Não para ficar nas esquinas, como esses faziam, para ser visto. Ele ora bastante. A pessoa que chega para você, eu oro tantas horas, eu sou uma pessoa de oração. Não precisa contar para ninguém. Não. Deus está vendo, né? Tem pessoa que usa um pouco de orgulho espiritual, né? Na oração e no jejum também. No jejum. Eu sou uma pessoa de muito temor a Deus, sou uma pessoa de muita oração. Não espere alguém notar isso, outra pessoa elogiar, outra pessoa notar, do que e não você ficar se engrandecendo, né? Falando, né? É verdade. Porque já recebeu o galardão. E a sua oração íntima com Deus é aquela da nossa intimidade com Deus, que nós oramos todos os dias, na nossa casa, quando rasgamos nosso coração, falamos nos humilhamos, com Deus. né? Isso. Nem nossa família muitas vezes não está ouvindo. Oramos sozinho pela madrugada, ou mesmo deitado, ou de joelhos, mas estamos falando com Deus sozinho, pedindo as coisas necessárias, agradecendo as coisas maravilhosas que nós recebemos. Essa oração é muito importante. E principalmente, irmã Irene, orar com fé. Porque nós temos que ter fé que Deus responde a oração. Aqui em Marcos 11, 22 a 24 está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A oração sem fé
não recebe a resposta. Não recebe. A fé é necessária na oração. E tem a oração que nós oramos pedindo poder, dons espirituais. É muito importante, principalmente para fazer a obra de Deus, né, Marilene? Precisamos muito orar pedindo o poder de Deus. Porque sem poder, não temos dons. Não tem as ferramentas para fazer a obra de Deus, né? Como vão sair nas missões sem poder de Deus? Sim. Jesus chamou aqueles 70, né? Primeiro preparou-os, orou por eles, lhes deu poder sobre os espíritos imundos, sobre a enfermidade. Tanto que Jesus fala, né, Marilene, antes de subir ao céu, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, precisamos de revestimento. Nós temos que orar pedindo esse revestimento do alto. Sim. Porque tem crente que não é revestido, é um crente fraco. Ele não consegue pregar, não tem dom da palavra, não sabe evangelizar, não ora ninguém sara. É um crente vazio. Vai expulsar demônio, acaba apanhando do diabo, que nem os filhos lá, como é que chama, de Seva, né? Então. Que não tinham revestimento. E aqui está escrito, em Atos 2, 2-4, diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, coisa linda. Estavam todos sentados. De repente, foram revestidos do poder do alto e começaram a falar outras línguas e receber o poder do alto. Agora, tem que ter oração sem meninice. Porque tem pessoa muito menina na fé que quer demonstrar uma coisa que não está sentindo. E que nem deve agir daquela forma. Inclusive, irmã Irene, eu já ouvi pessoas dizerem que elas não podem contrariar o Espírito Santo, porque Deus é que está mandando orar daquela forma, mas acontece que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não está sujeito a ninguém, mas o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente. E nem escandalizar também. Não sai, o Espírito Santo não faz a pessoa não saber o que está fazendo. Sai rodopiando e sapateando. Pulando como um frango destroncado, se jogar no chão. Isso. E está acontecendo em muitas igrejas, muitas congregações, ficamos sabendo, e isso não é coisa de Deus. Não. Isso é meninice. Aqui diz, em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei com as ideias de menino. Isso é para a pessoa que não cresceu na fé e na graça. E também aqui em 1 Coríntios 14:32 está escrito, e os espíritos, com letra minúscula, dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, não é o Espírito Santo não está sujeito a ninguém, mas nós temos um espírito, e o nosso espírito está sujeito à razão, à nossa vontade. Nós podemos sentir muito poder de Deus na nossa oração íntima. Ali sozinho com Deus, você pode até cair no chão de poder, está só você e Deus ali. Mas numa igreja, em público, não convém usar dessas coisas que vai escandalizar muita gente. Sim. Irmãos que vão rodando, vai para o lado dos irmãos, cai por cima de pessoas, cai no chão. Isso não é de Deus. Às vezes atrapalha até a mensagem, né? No meio da palavra, todo mundo ouvindo a palavra, a pessoa gritando lá e rodopiando. E se a pessoa é corrigida, fica muito bravo, sai da igreja. Pode ser do Espírito Santo? O Espírito Santo é humilde. A pessoa que não aceita a correção com humildade não tem o Espírito Santo. Então, vamos ver, ser sábios, né? Orar com sabedoria e proceder com sabedoria, sem meninices, na casa de Deus, que agrada muito mais ao Pai.